ao lado de Paula Sampaio e Bartolomeu Almeida. Paula, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, ao Bartô que hoje está aqui conosco e a você também que nos assiste. Tudo bem, Bartô? Seja bem-vindo. Tudo bem, mais uma vez, obrigado, Joelson, pelo convite. Boa tarde para você, boa tarde para Paula Sampaio. Fazer conexão com Brasília. Mais uma vez, dia importante em Brasília, em função de necessidades impostas pela tragédia, né, que acontece no Rio Grande do Sul. Medidas tomadas, parlamentares piauienses, inclusive, dando declarações em torno disso, o presidente Lula na mesma linha. Sávia, uma ótima tarde para você, seja bem-vinda. Ótima tarde, Joelson, Bartô, Paula, todo mundo muito bem acompanhado para fazer todas essas análises aqui em Brasília. Bom, Sávia, eu vou começar trazendo uma declaração dada pelo presidente Lula, naquele contato que ele faz através de entrevistas, né, semanalmente. Ele falou a respeito da possibilidade, não confirmada ainda, do Brasil importar arroz e feijão com o objetivo de controlar preços. O temor do governo federal é que a crise no Rio Grande do Sul possa impor um comportamento diferente nos preços dos alimentos que torne inviável para determinadas camadas da população. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Eu já estou sentindo isso há algum tempo. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheita no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. A gente tem que cuidar desse país. O governo federal tem alguns mecanismos, empresas, né, que prestam esse tipo de serviço de compra de alimentos, como é o caso, por exemplo, da Conab. Sabe, o presidente não está desatento a não só já se sabe, já se viu, né? O governo federal atuando na tentativa de fazer com que o Rio Grande do Sul possa ser atendido nas suas questões emergenciais, mas ele também está atento, o governo está atento aos efeitos posteriores que essa crise pode trazer para a cesta básica dos brasileiros. Joelson, há a tragédia imediata das famílias, dos milhares de desabrigados no Rio Grande do Sul, mas há também uma preocupação do governo, e nenhum governo pode deixar de se preocupar com o abastecimento interno. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um produtor histórico de arroz. O arroz e o feijão, a gente sabe também que estão ali na cesta básica de alimentos preferenciais dos brasileiros, compõem a maior parte dos pratos dos brasileiros, e o governo precisa estar atento a isso. Primeiro porque a inflação é sempre um elemento de pressão na popularidade de qualquer presidente. Então, já havia uma discussão, uma conversa anterior do presidente Lula antes dessa emergência, dessa crise climática no Rio Grande do Sul, mas agora, claro, tudo precisa ser feito pensando a longo prazo, porque, como a gente viu no próprio caso do Rio Grande do Sul, quando você não se antecipa aos problemas que já são dados, né, já se sabe que vai ter uma chuva num período além daquele que está previsto e não se tomam as medidas necessárias, as consequências são para todos, né? Então, já esse sinal amarelo sobre a produção agrícola, porque naturalmente a produção de arroz no Rio Grande do Sul está perdida. Muito bem. A Sávia conversou com o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, que falou a respeito do esforço do governo federal e do Congresso Nacional para ajudar o Rio Grande do Sul. Mas destaca que a agenda em Brasília tem que seguir e defende manutenção da sessão conjunta do Congresso, que vai analisar, por exemplo, os vetos importantes do presidente Lula. A sessão já foi adiada por 2 vezes. Confira o que disse Merlong Solano. Por mais grave que seja a situação no Rio Grande do Sul, o país não pode parar. O governo está fazendo um esforço gigantesco de socorro aos irmãos gaúchos. Já são mais de 50 mil pessoas resgatadas, são 43 aeronaves, 15 mil militares lá trabalhando permanentemente. Votamos aqui a decisão que vai permitir ter recursos para a reconstrução, enfim. Estamos fazendo o que precisa ser feito. Governo federal, governo estadual lá e as prefeituras. E a sociedade se mobilizando com solidariedade. Então temos que fazer a sessão do Congresso, vetos importantes na pauta, como a questão do veto dos 5,6 bilhões das emendas de comissão. Houve um acordo no sentido da gente manter o veto, da gente derrubar o veto referente a 3,6 bilhões, não é? E
também outro veto muito polêmico é a história das saidinhas, porque na verdade há uma radicalização por parte da extrema-direita. O Lula sancionou 90% da lei referente às saidinhas. Ele vetou um item que proíbe o contato do preso de regime semiaberto com seus familiares. É um dos itens importantes da ressociabilização, o contato do preso não perigoso com seus familiares. E eu estou trabalhando para que a gente mantenha este veto, mas sei que é polêmico, tem um grande setor aí da extrema-direita trabalhando pela derrubada. Quando o Berlanga Solano fala a respeito dessa continuidade das discussões, sabe, até soa um pouco, num primeiro momento, uma certa insensibilidade, mas eu acredito que o Brasil está caminhando, o Brasil inteiro, e muitas agendas precisam realmente ser debatidas, discutidas. Me parece que o governo federal está tentando fazer andar alguns projetos, apesar da situação dramática do Rio Grande do Sul, né? Não existe clima político, né, Joelson? A gente vê aqui em Brasília que muitas conversas importantes ficaram pendentes desde a semana passada, porque a gente teve uma sessão híbrida, então os deputados e senadores puderam participar das discussões de maneira remota. A gente sabe que remotamente fica prejudicada a discussão, tanto que não teve avanço de votações importantes. O governo federal também corre contra o tempo, né? Tem a questão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, isso dá uma pressão muito grande na arrecadação do governo. O governo quer arrecadar mais, esses setores também são muito bem articulados. Tem as prefeituras que também não querem perder os benefícios que foram aprovados aqui no Congresso Nacional. Então, tudo isso está, de certa forma, com o relógio correndo, né? Mas, por outro lado, existe a opinião pública, existe a população que cobra e quer saber o que o governo está fazendo e o Congresso está fazendo para ajudar a população do Rio Grande do Sul, os gaúchos. Então, eu vejo que mesmo tendo a necessidade do governo de discutir essas pautas importantes para o Brasil, não há um clima político que propicie essas articulações, essas votações. Agora, a gente viu, no caso do deputado Berlanga Solano, que é do PT, ou seja, ele vocaliza, ele verbaliza o que o governo gostaria, de votar o quanto antes e resolver todas essas questões. Mas a minha avaliação é que não há um clima para isso avançar essa semana. Pois é, e também falou, Berlanga Solano, como disse a Sávia, falou sobre esse anúncio do Ministério da Fazenda, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de resolver até o final de semana um impasse envolvendo a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e dos municípios. Vamos ver. Uma solução acordada, porque não é possível voltar para o sistema anterior, que implicava numa renúncia fiscal gigantesca por parte da União. Mais de 12 bilhões de reais por ano. E isso é uma quantidade de recursos que pode comprometer o equilíbrio fiscal. Eu sou favorável a que todos paguem impostos para que todos possam pagar menos. São 17 setores? São. Mas existem quantos setores na economia não beneficiados por esta medida? Então, quando você cria privilégio para um setor, termina, às vezes, tendo que onerar outros setores. Esse é o princípio geral com o qual eu trabalho. Mas, como são setores que empregam muito, já houve uma lei anterior que precisa se avaliar os resultados. Há quem questione que nem se empregou tanto assim, nem se aumentou tanto assim a empregabilidade desses setores. Eu acho que precisa ter esse acordo. A lei, que nem seja do jeito que esses setores estão querendo, e nem as prefeituras, e nem fechamento total, como a decisão do Supremo determina. Sabe o que eu acho curioso nessas discussões, Sávia, Paula e Bartolomeu? É que algumas delas, elas são mais superficiais, elas são ideológicas. Essa da saidinha, por exemplo, essa da ressocialização, ela é importante. O brasileiro quer ver uma punição exemplar, quer ver lei sendo cumprida para os criminosos que são condenados. Mas o que eu acho que vai pesar de fato na vida dos brasileiros passa mais despercebido, e é esse ponto aí da desoneração. Isso vai afetar a economia de uma maneira muito mais direta, a vida dos brasileiros de maneira muito mais séria, eu diria, Sávia. Mas a gente às vezes negligencia nas coisas mais relevantes para focar nas mais barulhentas, polêmicas e menos importantes às vezes, né?
A gente tem a ilusão de que nós somos animais racionais, né? Mas somos muito guiados pelas emoções e muitas dessas emoções são o medo, a raiva. Gostaria que fosse mais o amor, a paz, a tranquilidade, mas o ser humano não é assim. Essa questão das saidinhas, por exemplo, é uma derrota precificada. O deputado Merlong Solano, ele fez a sua defesa com uma visão de esquerda, ele é um parlamentar de esquerda, mas aqui no Congresso, inclusive, outros parlamentares de esquerda não vão comprar briga com as suas bases nesse que é um ano eleitoral, é um ano de eleição municipal, mas há um impacto, há uma pressão, os deputados têm que ir às ruas também, então basicamente o governo sabe que vai perder nesse veto. Agora, no veto da desoneração, o governo está lutando bravamente, tanto que lá no Supremo, o ministro Luiz Fux pediu vista, segurou a decisão sobre esse assunto para tentar uma solução pacífica aqui no Senado, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversando com o ministro Fernando Haddad, pelo menos até sexta-feira, tentar resolver tudo isso, para não chegar naquilo que a gente prevê que é uma derrota no Supremo Tribunal Federal para os 17 setores, não para o governo, mas aí vai aumentar naturalmente a tensão entre os dois poderes, Joelson. A desoneração da folha, Paula, foi um peso que se tirou da folha de pagamento de 17 setores, numa medida tomada na época da pandemia para proteger os negócios do Brasil. Enquanto o deputado Merlong Solano disse que não dá para continuar assim, né, com essa desoneração, os setores produtivos acreditam que o que não dá para continuar é com a carga de impostos tão pesada. E aí a expectativa é de que possa se garantir mais emprego e renda se essa desoneração permanecer. É uma matéria muito importante, Joelson, porque ela influencia pelo menos 9 milhões de carteiras assinadas. A gente tem, além dessa pressão do próprio setor privado, de prefeituras também que pedem a manutenção dessa desoneração ao presidente Lula, ao governo. A gente já viu manifestações diversas vezes na própria Associação de Municípios aqui do Piauí. E, por outro lado, o governo afirma que não pode abrir mão desses recursos que são importantes, fazem parte da arrecadação aqui do nosso país. E nesse momento, isso marca até mais um capítulo também dessa disputa que se tem entre o Congresso Nacional e o STF por a forma como se tem a legislação aqui. A vontade do Congresso, de fato, é de que essa desoneração ela permaneça, mas a gente já vê avanços ali do governo Lula, acionando inclusive o STF para que deu fim a essa medida que foi instituída ali no período da pandemia, onde era extremamente necessária por conta de todo o contexto. E agora a gente vê mais esse capítulo também influenciando e com a participação aí dos setores privados, das prefeituras também, por essa desoneração. Ainda falando de Brasília, sabe, o presidente Lula participou da divulgação dos resultados do novo PAC. E o novo PAC, 18 bilhões de reais aproximadamente serão injetados na economia. E o Programa de Aceleração do Crescimento, né, o PAC, essa sigla PAC, criada ali na gestão Dilma, me tira a dúvida, Bartolomeu, você que é um cara mais que acompanha desde sempre, o PAC foi criado, acho que antes até, Sávia. E tem sido, ao longo das gestões aí do Partido dos Trabalhadores, uma forma de fazer com que a economia possa girar com recursos públicos, realizando obras e gerando empregos. Hoje foi um dia importante desse anúncio, Sávia? Foi um dia importante, né, do novo PAC, mais uma etapa, né, a gente teve o lançamento em setembro do ano passado e o governo Lula tem feito setoriais, né, para novas etapas do PAC. Lembrando que a Dilma, Joelson, ela foi a mãe do PAC, né, o presidente Lula lançou e ela ficou ali como a gerentona do governo, cuidando, era ministra da Casa Civil e cuidava do PAC, foi de fato a bandeira que alçou ela à presidência da República. O presidente Lula relançou esse programa icônico, uma marca das gestões petistas, mas com esse nome novo, né? Novo PAC. Há, claro, também uma cobrança para que novos programas sejam lançados, mas essa é uma marca dos governos do PT. Qual é a novidade desse lançamento? É que desses 18 bilhões que você citou, quase 2 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões de reais vão para municípios que irão realizar obras de contenção de enchentes, de prevenção de emergências, de crises climáticas, municípios que precisam, que já sabem que enfrentam esses problemas anualmente, a questão de contenção de encostas, então esses recursos vão para esses municípios e todos os projetos que foram protocolados de municípios do Rio Grande do Sul já foram aprovados.
Então, esse foi o link desse lançamento de hoje com a questão do Rio Grande do Sul, o governo federal atento, claro, também, porque está sendo muito cobrado, né, para ajudar o Estado e, claro, já pensar no amanhã, né, já buscar também não só a resolução do problema imediato, mas a prevenção. Bartolomeu, eu estava lembrando aqui, né, enquanto a Sávia falava, aí a gente foi refrescando a memória. Segundo o governo Lula, a Dilma era ministra, e aqui no estado do Piauí, o Wilson Martins coordenou o PAC, né, no estado. Exatamente. Então, o vice-governador do estado do Piauí foi alçado ao cargo de coordenador do PAC no estado do Piauí. Dilma Rousseff, a mãe do PAC aqui no Piauí, o Wilson Martins, o pai do PAC. A expectativa é que esses recursos possam dar uma agilizada, né, Paulo, na economia. A gente já viu no início desse ano o governo anunciando recursos na ordem de 300 bilhões só para a área de saúde aqui no estado. A gente tem visto também até um plano ousado do governador Rafael Fonteles, além de estar reforçando a questão da frota das ambulâncias que fazem o transporte de pacientes do interior do Piauí para os hospitais de alta complexidade, nas regionais também aqui para Teresina, mas de estar reforçando inclusive a própria rede de saúde do estado, através desses hospitais regionais aqui do Piauí, e tudo isso passa também por recursos do PAC, que pelo que eu observei nas informações que foram divulgadas, foi a prioridade número 1 colocada ali pelo governador e até em conversas com o presidente Lula.